Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Uma alegria estar aqui com vocês nessa oportunidade para tratarmos de um tema que é muito precioso para a Igreja de Jesus Cristo, porque é um tema que vem da grande comissão. É a ordem, é a orientação, é a missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo trabalhada por essa igreja, pensada pelos seus teólogos, que chamamos de missiólogos, para que a igreja cumpra da maneira mais eficaz, mais eficiente, mais rápida possível essa missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e, então, ensinar, batizar, discipular e assim por diante. E para essa conversa, nós temos hoje os nossos irmãos, essa conversa sobre a teologia contemporânea de missões. Nós temos os nossos irmãos aqui, o nosso professor Shun, que é um coreano brasileiro, e também o nosso irmão Marcelo Carvalho, que foi aluno aqui no CPAJ e depois também hoje nos auxilia e dá aulas aí dentro da área de missões. Eu vou pedir a eles que rapidamente se apresentem e falem um pouquinho de si mesmos aí sobre sua história, sua caminhada e o seu envolvimento missionário. Por favor, professor Shun, professor Marcelo. Boa noite a todos. Nós agradecemos aí vocês que nos acompanham. Meu nome é Shun Kwang Chung, eu sou nascido lá na Coreia do Sul, presbiteriano há 4 gerações. Meu pai é missionário, meu tio missionário, meu irmão missionário, mas Deus não me chamou para ser missionário, não necessariamente no campo, mas atuando na academia, atuando na mobilização missionária. Então nós trabalhamos na igreja local, eu pastoreio uma igreja lá na cidade aqui de São Paulo, na Grande São Paulo, uma igreja que aplica aí metade de tudo que arrecada para missões, e também participamos do treinamento de missionários, obreiros, e também aqui no Andrew Jumper, onde trabalhamos dando aula aí de missões, missiologia, toda essa parte que é a melhor parte prática que existe. Olá, gente. Boa noite. Quero agradecer o convite, Dr. Shun, Dr. Mauro. Obrigado por estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio, uma honra. Meu nome é Marcelo Carvalho. Eu sou pastor presbiteriano, missionário também. E como Shun também, né, de várias gerações, eu sou 5ª geração alcançada por missionários americanos, especialmente um conhecido aí dentro da história da IPB, que é o Cassius Bixler. E tive o privilégio, né, de ser abençoado pela vida dele através do meu tataravô. E, obviamente, na minha família, meu pai é pastor, tenho um irmão pastor, tios pastores também. Faz 25 anos que começamos a nos envolver com missões, primeiramente com uma missão chamada Operação Mobilização, e daí voltamos para o Brasil para poder nos preparar melhor para o campo. E estivemos 18 anos ali na Amazônia, trabalhando entre indígenas, na região chamada, ou conhecida como Cabeça do Cachorro. Inclusive, o Shun esteve lá recentemente, esses dias, visitando lá a cidade de São Gabriel da Cachoeira. E aí, por questões de saúde, obviamente, direção de Deus, nós tivemos que mudar de lá, sair para que minha esposa pudesse ter alguns cuidados. De sorte que hoje eu moro em Brasília há pouco mais de 6 meses, 7 meses, e aqui nós atuamos na área de treinamento missionário, e também dou aulas no seminário tanto de Brasília como no seminário de Manaus. Mas o carro-chefe do nosso ministério é treinamento missionário e a parte de consultoria antropológica e da área de plantio de igrejas também, especialmente o foco inicial do processo de plantio. A gente atua com 2 equipes atualmente. É isso. Muito bom, que bom. E Marcelo, ele tem uma família bem singular. Marcelo, fala aí da sua família, dos seus filhos. Pois é. Então, aí a gente sempre diz, né, que a gente saiu da aldeia, mas a aldeia não saiu da gente, né?
Então, na nossa família, nós temos 3 crianças indígenas adotadas. O primogênito, eles são da etnia Baniwa, o primogênito tem 5 anos, porque ele chegou primeiro, depois o do meio tem 12 anos, e a mais velha, que na verdade é a caçula, tem 13 anos. Os 3 são indígenas, sendo que desses 3, o do meio é o mais indígena de todos, né? Então, assim, até hoje a gente tem que tratar alguns assuntos de comunicação em casa, porque ele prefere verbos do que substantivos, né? Então, ele acha que um verbo define absolutamente toda a ideia. E eu sempre falo para ele, olha, meu filho, os brancos, os não indígenas, eles são um pouquinho burros, né? Porque a gente precisa do verbo, do substantivo, adjetivo ao máximo, e vocês só diz um verbo e já está tudo resolvido. Não dá. Então, você tem que falar tudo. Então, assim, faz 5 anos que a gente está trabalhando isso com ele e não mudou, né? E o pior é que ele está influenciando o pequeno, né? O pequeno também está nessa. Então, os verbos transitivos em português, todos estão se tornando intransitivos em casa. Todos. Todos, né? Então, assim, está uma loucura. Então, assim, de sorte que Deus nos deu o privilégio de termos 3 filhos indígenas adotados. Muito bom. Então, sem complemento, é isso aí. Muito bem, muito bom. Bom que vocês nos assistem aqui nessa hora, que saibam mais a respeito da vida, né, e do ministério dos nossos professores e do envolvimento, né, de cada um deles. E enquanto o pessoal vai chegando, vou fazer aqui alguns pedidos importantes para vocês. Nessa live, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não deixe de clicar o sininho para ser lembrado, seja das lives, seja das nossas devocionais do Andrew Jumper, às quartas-feiras. Também, lembre-se depois de ir ao nosso site e conhecer a nossa revista teológica, a Fides Reformata. Aí na Fides Reformata são mais de 25 anos de artigos acadêmicos, vários na área de missiologia, que você vai poder acessar, ler e aprender, tá bom? E também conheça, obviamente, né, os nossos cursos, as nossas propostas. Nós temos cursos online, totalmente EAD, temos cursos presenciais, semipresenciais, e você está convidado a conhecer nossos cursos no nosso site. E também lembrar que nosso processo seletivo, para alguns programas, ele se encerrou, mas para outros não. Então, a gente está aí, né, publicando sobre o nosso curso de nossa especialização em educação cristã, nosso programa de liderança educacional cristã, um MA, em parceria com o Gordon College, nos Estados Unidos, e também o nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas. Fique de olho aí nas mídias, e em breve nós vamos trazer mais novidades aí para vocês sobre esses cursos, e ano que vem, ou ainda esse ano, você já pode estar aqui estudando conosco no Andrew Jumper. Vai ser uma alegria ter você em sala de aula. Muito bom, sem maiores delongas, então, vamos caminhar aqui para o nosso assunto, para o nosso tema de hoje, que é a missiologia. Então, a pergunta básica, fundamental é: o que estuda a missiologia? O que é missiologia? A palavra está com os doutos. A missiologia, ela trabalha a missão da igreja. Ela, como campo de estudo, ela surge principalmente assim de forma mais formal no século XIX, mas lá em 1600 você já tinha o primeiro missiólogo, que poucos conhecem aqui no Brasil. É um holandês chamado Gisbertus Voetius, que lá atrás, quando a Holanda começava o seu trabalho de expansão missionária pelas colônias, esse teólogo se preocupou profundamente em estabelecer ali a estratégia de plantação de igreja nas colônias, e muito do que se fez aqui no Brasil holandês, no Nordeste, é fruto da reflexão missiológica desse teólogo, que
se interessava tanto pela colônia aqui no Brasil e pelo trabalho missionário, que não só estava ali envolvido diretamente, como muitos documentos foram parar lá, né, na Universidade de Utrecht, né, onde ele era o reitor, e ele pode ser considerado, de fato, o pai da missiologia como campo de estudo. A partir do século XIX, o estudo da teologia, ela é dividida em, basicamente, aí, 3 grandes áreas, né? Então, nós temos a teologia sistemática, histórica, aí temos a teologia bíblica e a teologia pastoral ou teologia prática, e a missiologia, então, junto com aconselhamento, pregação, acaba entrando aí dentro da teologia pastoral. E é assim que a nossa escola também no Andrew Jumper segue esse padrão, os nossos seminários também seguem esse padrão, mas como um estudo formal das estratégias, do que a Bíblia fala sobre o trabalho de expansão da igreja, as reflexões históricas que a missiologia também trabalha. Então, nós temos dentro da missiologia 4 grandes áreas. Primeira seria a teologia bíblica da missão, a segunda, a história das missões. A terceira é a parte cultural, que envolve contextualização, antropologia. E a quarta e última área seria a de estratégia, que sendo ali a principal, a de plantação de igrejas. É interessante ouvir o Shun falando sobre isso. Obviamente, é importante que a gente tenha na nossa mente de que quando a igreja ela começa a se expandir, e lá ainda bem antigamente, talvez uns 4 séculos atrás, e ela começa a encontrar com culturas distintas, o grande problema, então, por exemplo, quando a igreja chegou no que hoje que a gente conhece como a região anglo-saxônica, e que os povos não se convertiam, o ponto era, mas qual é a razão deles não se converterem? Né? Um dos pontos tinha a ver com a sua cultura, e aí, obviamente, a igreja precisou rever e retomar alguns assuntos, ou observar alguns aspectos do trabalho da igreja, no caso da expansão, exatamente para ver o que é que estava acontecendo. Então, assim, a missiologia, ela surge por uma demanda, né? Então, assim, ela é essencialmente prática, né? Ela surge exatamente porque a igreja não conseguia efetivar o seu trabalho de comunicação do evangelho ali. É interessante, ainda no século VI, o Papa Gregório Grande, ele tem uma dificuldade muito grande de ver o trabalho seguindo, e eu lembro que uma das suas cartas que ele manda para alguns dos seus obreiros, né, da igreja, exatamente para que ele pudesse lidar com a realidade ali, de que aqueles povos não se convertiam de hipótese alguma, né, e uma tentativa de adaptar o evangelho àquela realidade, obviamente de uma maneira equivocada, com algumas dificuldades, mas já uma preocupação ali por conta da realidade que acontecia com alguns povos que estavam sendo alcançados, mas que estavam tendo extrema dificuldade. Então, quando a gente pensa em missiologia, a gente tem que lembrar exatamente desse aspecto prático, né? Uma área do conhecimento que estuda, obviamente, a missão, mas que surgiu por uma demanda, né? Porque a igreja precisava organizar melhor. Então, como o Shun bem falou, as áreas como teologia bíblica, estratégia, a parte de contextualização, a de cultura, então, ela mexe com tudo isso. Eu gosto de dizer que uma das coisas que mais nos chama a atenção, e aí de experiência prática no campo missionário, é que quando nós chegamos no campo missionário, a gente tinha, obviamente, uma formação muito boa com os grandes eixos, né, da teologia sistemática, teologia exegética, histórica, etc. E é interessante porque a missiologia, ela vem exatamente como se fosse uma ponta articulatória de tudo isso, e ela, então, precisa de toda essa base, né, de todos esses eixos principais, para que a gente possa ter uma missiologia equilibrada, ponderada, bíblica, né, no sentido de ser embasada na Escritura, né. Mas, de forma resumida, o Shun já disse, né, é uma área que estuda a missão, com foco, basicamente, nessas grandes áreas de teologia, sistemática, bíblica, histórica, e, obviamente, estratégica, né, que tem a ver com o plantio de igrejas e abordagens comunicacionais também. Muito interessante. Uma das coisas, né, que precisamos ser muito cuidadosos dentro de qualquer campo e área da teologia é a não desagregação. Não é como se a missiologia fosse uma espécie de
teologia independente das demais áreas teológicas, né? Aliás, sempre que isso acontece, quando você desagrega, seja teologia sistemática, seja teologia bíblica, seja histórica ou a missiologia dos outros campos teológicos, a tendência é que essa área da teologia comece a falar literalmente bobagem, né? Comece a se desencaminhar da sua origem bíblica. Então, essa é uma percepção muito importante. E aqui, então, quero deixar a dica, né? Se você quer estudar sobre missiologia, onde você pode estudar missiologia? Aqui no Andrew Jumper. Nós temos missiologia hoje, né? No nosso EAD, 100% EAD, nós temos nosso curso de missiologia. Nós temos, dentro do nosso mestrado em divindade, na área de teologia pastoral, nós temos a missiologia, também o estudo das missões, e temos no nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas, obviamente, é abordado, né, na multiplicação de igrejas, o tema das missões e o estudo dela, que é a missiologia. Ok, mas o nosso tema hoje é uma teologia contemporânea de missões. Então, o que é que seria uma teologia contemporânea de missões? Aqui vocês deram um pouquinho do histórico, como é que essa missiologia funciona nos dias de hoje? Assim como na teologia, você tem uma área que é a teologia sistemática, e dentro da teologia sistemática você tem a teologia contemporânea, né? Os teólogos do século XX, XXI, alguns até do século XIX, mas mais no século XX, esse seria o foco. Da mesma maneira, dentro da missiologia, nós temos alguns vultos e principais nomes que influenciaram a missiologia a partir do século XX, trazendo na prática implicações práticas, influências para a igreja hoje. Ou seja, tudo que a igreja faz, tudo que a igreja coloca como uma prática missionária, provavelmente é fruto dessa reflexão que surge desses teólogos ou missiólogos da contemporaneidade, principalmente esses do século XX, início agora também do século XXI. Então, nós temos basicamente uma comparação aí com a teologia sistemática, e dentro da nossa área aqui a gente também tem alguns desses nomes. Nós vamos falar um pouco mais sobre eles, mas essa seria uma definição de teologia contemporânea de missões, e ela vai tratar com problemas da atualidade, por exemplo, com a questão da globalização. Problema quando ocorre lá o 11 de setembro, um evento assim que foi marcante para os tempos recentes, e o que isso traz de implicação para a prática missionária, já que agora o missionário não tem tão livre acesso às nações, o visto fica mais complicado, mas não é apenas uma questão de prática, uma reflexão, então vamos pensar em outras maneiras apenas, mas ela tem a ver com a própria essência do que é missão. Então, esses missiólogos trabalham e acabam, às vezes, redefinindo até mesmo o que é missão a partir, então, dessa reflexão contemporânea e de eventos que ocorrem aí em tempos mais recentes. A questão racial, né, com o Martin Luther King, todas essas questões acabam entrando na discussão do que seria a missão, e seja isso negativo ou positivo, nós temos aí diante de nós essa área de estudo dentro da missiologia. É interessante, aí seguindo a sua linha, Shun, a respeito da teologia contemporânea de missões, é como se a teologia contemporânea de missões fosse uma porta aberta para exatamente esses movimentos que têm acontecido, sejam por conta de uma catástrofe, por conta de uma pandemia, como a gente está vivendo. Mas é interessante, por exemplo, aí só para refrescar um pouco a memória, quando a Escola de Sociologia de Frankfurt ela começa a redefinir o marxismo,
a própria igreja e, obviamente, o movimento missionário começa a absorver tudo que essa escola sociológica, né, no que diz respeito à gestão terapêutica, e aí uma super ênfase, né, nos grupos minoritários, e aí a gente vê uma certa mudança dentro da teologia de missões, onde os grupos étnicos, os grupos minoritários têm a primazia, né? E é interessante porque a igreja brasileira, inclusive, ela absorveu de tal forma isso que, por exemplo, hoje é muito mais palatável para a igreja enviar um indígena, um nativo para um outro grupo, né, de grupo minoritário, do que propriamente uma pessoa que não é daquela etnia, né, ou daquele grupo, né, minoritário, né. Então, é interessante porque a teologia contemporânea de missões, ela vai lidar com questões da atualidade e vai redefinir, então, por exemplo, questões estratégicas, né, então, dentro da teologia contemporânea de missões, né, então, assim, a terceira onda, aquela história da terceira onda do Ralph Winter, né, então, agora é o momento dos próprios indígenas, dos próprios nativos, né, e é interessante porque, da mesma forma, você vê também uma ênfase no que diz respeito a criar uma nova teologia, né, por conta de tudo isso, né. Então, a teologia contemporânea de missões, como você bem falou, Shun, ela tem benefícios, né, tem coisas boas, coisas ruins, mas ela é boa para reflexão, né, ela é muito boa para fazer a gente pensar a respeito do trabalho missionário com questões atuais. Então, do pós-guerra, como você bem falou, Shun, do pós-guerra, né, da Primeira Guerra para cá, é esse quadro geral de teologia contemporânea de missões, né? Muito bom. E o que leva a uma reflexão, né, colegas, a respeito do papel da teologia, seja em qual campo for. Porque muitas vezes a ideia que nós temos é que a teologia é uma matéria acabada, que a teologia é algo finalizado. Eu tenho confissões, eu tenho os antigos livros, ali está tudo que eu preciso, quando, na verdade, tudo que eu preciso encontra-se na Escritura, encontra-se na Palavra de Deus. Agora, cada geração precisa traduzir esses princípios fundamentais, sólidos e imutáveis da Palavra de Deus para a sua geração e aplicá-los, né? Então, eu sou professor de teologia bíblica, né? E eu fico impressionado como que uma disciplina que aí já tem a sua história, né? Como todo dia existe conceito a ser aprendido, ideia a ser absorvida, né? E dentro do campo das missões também. Acho que foi em 2019, eu visitei um campo de refugiados dentro da cidade de Jacarta, uma metrópole com mais de 30 milhões de habitantes, um campo de refugiados. E um conhecido nosso, ele resolveu adotar aquele campo de refugiados e pregar o evangelho ali dentro. Mas a diferença da mensagem de esperança que você tem que dar para aquele pessoal é diferente, porque são pessoas que vivem literalmente no vácuo. No vácuo, elas não têm perspectiva, elas não podem trabalhar, elas não podem crescer, elas estão entre uma coisa e outra que é um nada, né? Como é que você prega o evangelho dentro dessa realidade, né? Como é que você traz esperança para esse pessoal? Isso é matéria da missiologia? Isso é algo que a missiologia estuda? Posso começar aqui, né? Então, a sua pergunta é boa, Mauro, porque o desafio que nós tivemos trabalhando com o grupo indígena é exatamente esse, né? Você tinha algumas questões que faziam parte da cosmovisão e dos pilares, né, daquela cultura, e você precisava comunicar o evangelho, e esses pilares se tornavam, né, e são grandes barreiras comunicacionais, né? Não no sentido eu não estou falando de língua, não, eu estou falando de sistema de crença, né, sistema de pensamento da sociedade. E aí o ponto, por exemplo, questões como, por exemplo, como você prega o evangelho para pessoas que são extremamente existencialistas, fatalistas, vivem numa perspectiva determinista, onde não há Deus, apenas uma energia cósmica, e o que é que a Bíblia fala sobre isso, né?
Então, assim, a missiologia trata sobre isso, e é interessante porque tem uma área da missiologia, e o Johann Hermann Bavinck, que ele trata bem sobre isso, tem uma parte no seu livro, uma introdução à ciência de missão, que é um livro ainda em inglês, não foi traduzido. A segunda parte do livro dele é lêntica, ou apologética missionária. Então, a apologética missionária seria basicamente isso, a ideia de você poder trazer ou persuadir as pessoas a se darem conta, obviamente, que elas são pecadoras e conduzi-las ao arrependimento sob a ação do Espírito Santo. Só que tudo isso deve ser feito a partir da própria Escritura Sagrada, ou seja, como você comunica as verdades que são imutáveis do Evangelho para pessoas que pensam, creem em coisas totalmente diferentes da sua, né, obviamente. Então, a missiologia tem uma área, então, assim, a apologética missionária é uma das faces, uma das facetas da apologética que é eminentemente missiológica ou missionária. Então, você tem a apologética tradicional, que a gente conhece, você tem a questão da apologética no sentido de você ajudar suas ovelhas, de pastoreá-las e ajudá-las a se preparar, mas uma das facetas, a terceira face dela, é exatamente essa da apologética missionária, que está dentro da missiologia, né? Então, isso é realidade. Então, assim, você precisa estar preparado, e aí eu queria só ressaltar, Mauro, reverendo Mauro, aquilo que você falou, a necessidade de articular os grandes eixos, né? E é interessante porque eu lembro, nos últimos 5 anos de ministério, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu estava trabalhando e lidando com várias áreas. Então, eu tinha que mexer com teologia sistemática para que eu não saísse dos parâmetros. Eu precisava da teologia bíblica, porque eu precisava extrair do texto bíblico a sua teologia e aplicar ali. Eu estava lidando com aconselhamento bíblico, porque o aconselhamento bíblico ele traz uma pergunta específica para um problema específico, né, uma pergunta específica de um problema específico, e você tem que responder uma resposta específica, né? E quando você está no campo missionário, você tem problemas específicos para um povo específico, e você tem que dar, então, uma resposta específica, ou seja, há uma dimensão de aconselhamento bíblico também em termos de abordagem, porque você precisa ser prático, né? E apologética. Então, assim, o campo missionário, e o Shun também falou sobre isso, né, você tem que mexer com tudo isso, e você tem que articular. Então, assim, quando eu olho para a missiologia, eu vejo a missiologia como realmente uma ponta articulatória, né, de todos esses eixos aí, para a gente poder comunicar o Evangelho e cumprir o papel, analisar, ver as estratégias, sem sair, né, do que a palavra de Deus tem para a gente, né. Então, assim, os pontos que você, reverendo Mauro, falou sobre que a teologia não está pronta, no sentido de que a coisa não está acabada, realmente tem alguns pontos que é difícil, e se você não tem uma boa formação teológica, a possibilidade de você cair em alguma heresia, ou repetir alguma heresia, é muito grande. Então, eu lembro do reverendo Heber Carlos de Campos, o Heber Pai, falando sobre a missiologia como a mãe das heresias. Eu não gostava muito disso, né? Mas ela só é a mãe das heresias se você tiver alguém que não tem conhecimento teológico, não tem base teológica. Pelo contrário, a missiologia, ela desperta a teologia, ela faz acordar a teologia. Então, por exemplo, quando eu cheguei no seminário que eu estudei, por exemplo, a questão da autoridade da Escritura Sagrada, a infalibilidade, etc., é interessante porque isso nasce lá na Universidade de Princeton, no seminário de Princeton, né? Uma necessidade de poder tratar assuntos como esse, né? Quer dizer, a gente já pega pronto, mas as coisas surgem porque você tem demandas, né? Então, assim como teologicamente acontece demandas, a missiologia, ela é a porta de entrada para que a teologia possa auxiliar nesse processo. Então, assim, durante toda a caminhada comunicacional do Evangelho, eu tive o privilégio de ter o reverendo Augusto de Nicodemos comigo. Em cada um dos pontos nós discutíamos, preparávamos a teologia, entre aspas, né, uma teologia específica para aquilo, e ele auxiliou muito, né, na questão hermenêutica, na questão de teologia bíblica, e auxiliando também, tipo assim, Marcelo, você tenha cuidado, porque você pode cair numa heresia aqui, aqui, aqui. Então, eu penso que realmente é fundamental, né, a gente ter essa base, obviamente, teológica bem sólida para que a gente possa responder. E a missiologia, obviamente, lidar com tudo isso, né? O grande concílio de Jerusalém, que aparece lá em Atos capítulo 15, foi um problema missiológico, onde quando o evangelho começou a avançar ali entre os gentios, eles encontraram um problema no campo missionário, porque havia ali os judaizantes que estavam querendo, olha, a correta teologia nos diz que
se você querem ser salvos, precisam ser circuncidados, precisam cumprir a lei mosaica. Então, o concílio é chamado para resolver uma questão missiológica. Então, quando os holandeses começaram, então, as grandes navegações, encontraram ali os pagãos, os selvagens em toda parte, a primeira coisa que foi feita foi fundar o Seminarium Indicum, que era um preparo missiológico para os pastores que iriam para as colônias. Esse seminário formou uma primeira leva de pastores e missiólogos. Depois vem Gisbertus Vutius. Então, assim como o Dr. Mauro colocou esse exemplo do campo de refugiados, nós temos, então, esse encontro. E é o encontro que faz com que a reflexão e a estratégia seja elaborada a partir de uma teologia saudável. O fato de nós termos, por exemplo, 4 evangelhos, cada um ali com as suas características, traz aí esse aspecto importante que a mensagem para ser comunicada, assim como nós temos a pregação para as crianças, no culto familiar, e você precisa entender as suas preocupações, temores e medos e como o evangelho fala aos seus corações, ou assim como nós podemos dar uma palestra evangelística num contexto de agnósticos e ateus, e nós precisamos entender a sua mentalidade, os seus medos, e como impactá-los. A mesma coisa acontece, então, nos diferentes contextos, mas a verdade de Deus, ela é imutável. O que a missiologia trabalha é a sua aplicação. Então, e a complexidade que isso demanda, porque as culturas, então, são um tanto complexas, e especialmente aquelas que são muito, muito diferentes das nossas no que tange a sua cosmovisão. Então, a missiologia trabalha bastante com o aspecto de não só entender o que é cosmovisão, mas entender quais são os mecanismos que levam à transformação da cosmovisão, não só da cultura, mas do indivíduo também. Muito bem. Eu acredito que eu estive fora do ar aqui por alguns segundos. Pelo menos a imagem aqui para mim desapareceu, mas parece que continuou tudo direitinho aí no nosso processo. Muito bem. Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é simples em todos os campos, né, de estudo, de avaliação, de pensamento. Nós encontramos aí, né, as controvérsias, as dificuldades, as lutas, né, dos campos de estudo. Dentro da missiologia, hoje, quais são os seus principais proponentes, né? E quais são essas proposições da missiologia contemporânea? Vamos lá, eu posso começar aqui. O movimento de Lausanne hoje é o maior movimento evangelical no mundo, que influencia aí grande parte das igrejas. Lausanne vem ali como uma proposta, como um movimento de definir o que é a missão da igreja. Ela começa na década de 70, nós sabemos da história, com vários importantes teólogos, como reformados ali, o Francis Schaeffer, né, não tão reformados, mas alguém que tinha uma boa teologia, que é o John Stott. Então, é um grupo bastante abrangente, que abarcava todos os evangélicos que não se encaixavam mais dentro do Conselho Mundial de Igrejas e da Conferência Mundial de Edimburgo, né, que esse seria o histórico ali. Bom, então, hoje, Lausanne ele vai se entrando cada vez mais no que nós chamamos de teologia da missão integral. O foco de Lausanne agora passa a ser muito mais o que eles chamam de missão holística ou missão integral, onde a pregação do evangelho é apenas um dos diversos elementos que a igreja, então, tem como a sua missão. Então, a igreja deve se envolver com negócios, né? Missão como negócios. Você tem a igreja se envolvendo nas diferentes ações contra a injustiça econômica, racial, jurídica, então se envolvendo culturalmente ali como a missão da igreja. E agora uma versão muito mais recente, com todas essas
questões da atualidade, que é a mudança climática, a igreja tem aí a sua missão ecológica também, o seu papel na missão, a missão verde, que alguns, então, têm colocado. E o movimento de Lausanne hoje é esse grande proponente com as suas linhas teológicas, onde eles vão trazendo o tom da conversa. E nós temos no Brasil o Christopher Wright, que tem muitas publicações em português, que é o líder, que é o mentor, no fundo, de todo esse movimento. O Christopher Wright, ele seria aí o sucessor de John Stott, e ele, então, entra nessa seara bastante abrangente da missão. Ele defende ali, com unhas e dentes, a ideia de que a missão da igreja ela é multifacetada em 5 grandes áreas, algo que a igreja anglicana traz ali como a sua definição de missão da igreja. Então você tem essa grande influência atual. Mas antes de Lausanne, com certeza, David Bosch é o grande nome da teologia contemporânea de missões, um teólogo sul-africano, missiólogo, que ele é dessa linha das igrejas históricas, ele é muito mais ligado ao Conselho Mundial de Igrejas, à Conferência de Edimburgo, e dali, então, a sua reflexão e a sua obra máxima ali, né, que trata das mudanças de paradigmas ao longo da missão, ele vem trazer, então, o livro-texto para todos os centros de estudos missiológicos. Esse é o livro-texto que é usado, e então, no fundo de Lausanne, você tem Bosch conduzindo aí todas essas discussões, e Bosch é o grande defensor da Missio Dei, o que nós vamos falar aí mais para frente. Ô, gente, depois que o Chum falou tudo, sobra quase nada aí para falar. Eu queria só ressaltar aí, o Chum citou sobre um dos proponentes da teologia contemporânea, né, de alguém que chega para trazer e repensar algumas coisas, que foi o Francis Schaeffer, e realmente, assim, é impactante quando você vai ler Francis Schaeffer, considerando que 36 anos do seu ministério foi no campo missionário, ele como um missionário, eu chamo de transmute cultural, uma pessoa que pregava para diversos jovens de diversas origens, seja hindu, seja budista, ateu, agnóstico, né? A gente que defendia a filosofia hindu também. Então, assim, ele tem uma abrangência enorme. E é interessante porque ele, com a sua base reformada, sólida, ele consegue dialogar, conversar e responder as principais perguntas, obviamente, da sua geração, a partir ali da década de 50, na verdade, já, e aí entrando, final da década de 50, entrando na década de 60, 70, até o iníciozinho da década de 80. Então, dentro dos proponentes, né, da teologia contemporânea de missões, a gente realmente precisaria ter algo mais claro a respeito da vida desse homem, que foi uma pessoa que soube trazer respostas bíblicas à sua geração de maneira prática, né? Então, é importante frisar que Francis Schaeffer ele não tem um rigor acadêmico, que às vezes algumas pessoas exigem que ele tenha ou discute isso, mas de forma prática ele realmente consegue responder à sua geração, aos jovens da sua geração, numa linguagem acessível, sem perder em momento nenhum a essência do Evangelho. E no que diz respeito à questão do ecologismo, né, da ecologia, recentemente saiu algum comentário nas redes sobre a criação, a natureza como a nossa irmã, né, citando o Francis Schaeffer, né, e eu queria fazer aqui uma ressalva, né? O Francis Schaeffer, ele faz uma categorização no livro A Poluição e a Morte do Homem, muito bacana. Ele fala que você pode categorizar o mundo em 2 grandes grupos, né? O primeiro, e o homem está presente, seria o grupo de seres finitos, né? Então, nessa categorização, você tem Deus como infinito, separado, um abismo que separa, e aí junto com o homem, né, como ser finito criado, você tem toda a criação, as árvores, os animais, tudo, né? Mas há uma outra categorização paralela a essa, em que o homem se encontra numa categoria diferente do resto da criação, porque ele foi o único que foi criado à imagem de Deus. Então, é interessante porque se Schaeffer, por um lado, ele chama
a criação de irmã, ele está dentro dessa categoria de finitude, não no sentido de um pensamento oriental, né, de uma energia que conecta tudo a todos, a natureza como a mãe natureza, ou a nossa mãe, ou a nossa irmã, etc. Em nenhum momento Schaeffer falou sobre isso, ele estava simplesmente categorizando para que nós pudéssemos entender que há uma conexão entre o ser humano e a criação, o restante da criação, pela sua finitude, mas no que diz respeito à imagem e semelhança de Deus, só o ser humano. Então, ele deixa muito claro todo o tempo que a criação é o que a gente chama em teologia de opera ad extra, né? Ou seja, tudo foi criado fora de Deus, nada é extensão de Deus, né? E nem o ser humano é extensão da natureza, da criação, né? Então, assim, há só uma ressalva aqui, né, de Schaeffer, defendendo Schaeffer e colocando ele como talvez uma pessoa que a gente pudesse estudar um pouco mais em termos práticos aí da teologia contemporânea de missões. Muito bom. O professor Schum citou aí, né, o movimento de Lausanne, que é um movimento impressionantemente grande, né? Lausanne hoje é uma instituição global muito bem calcada, né, nos vários continentes, né? E, interessantemente, né, a Lausanne se reúne a cada 10 anos, né, Schum? E Lausanne, então, estabelece uma série de comitês ao longo do tempo, entre esses 10 anos, para estudar e elaborar pontos fundamentais do desenvolvimento teológico. E tanto eu quanto o professor Schum tivemos o privilégio de ser convidados, né, para poder dar a nossa contribuição aí no Theological Work Group de Lausanne, né? Então, assim, Lausanne está preocupado em ouvir várias vozes, e no caso, nossa voz reformada, né, se faz ouvir ali também por meio desse convite, desse privilégio que a gente tem de participar. Então, é um esforço global, né, missionário, que precisa de balizas, que precisa de boa e saudável teologia, né, e que a gente tem essa oportunidade também de dar alguma contribuição. Muito bem, vamos aqui para mais uma pergunta. O que é o conceito de Missio Dei? Como é que ela afeta a atividade missionária? Marcelo? O som, Marcelo. Eu vou começar aqui e aí depois o Schum vai poder amplificar aí, acho que é uma boa. Eu queria começar falando que a questão da terminologia, ou do termo missio, ele tem uma história longa, né, na verdade, né? Então você tem, dentro da doutrina da Trindade, bem no início da história da igreja, você tem a discussão sobre a questão da processão, né? O filho procede do pai, etc., e aí já tinha esse termo. Mais à frente, já no período das grandes navegações, o termo é usado simplesmente com a expansão marítima. Então, assim, a missio, o envio, né, das embarcações, das pessoas que iam desbravar, era usado. Logo depois vem a questão dos jesuítas, com Inácio de Loyola, usando o termo missio, né, ou seja, eu vou fazer, ou nós vamos fazer a mesma missão de Cristo, e se necessário for, morreremos como Cristo morreu. E aí, quando você chega no século XX, você então tem o início do desenvolvimento da questão do que a gente conhece, o conceito de Missio Dei. Então, em 1932, em Brandemburgo, o Karl Barth, ele traz a ideia da Actio Dei, e falando a respeito exatamente da perspectiva de que a missão é uma atividade de Deus exclusivamente, né? E aí, obviamente, eu sei que todos vocês devem bem lembrar e saber que Barth era neo-ortodoxo, e a ideia dele da igreja, da missão como sendo unicamente de Deus, não tem, vamos dizer assim, uma pureza teológica, né, uma solidez teológica adequada, reformada, etc. Mas aí o ponto é que, seguindo a linha da Actio Dei de Barth, entra um outro nome chamado Karl Hartstein. Ele também vai trabalhar a questão da Actio Dei, e ele é o pai do termo Missio Dei.
E aí, quando chega em Wheeling, em 1952, naquele Conselho Missionário Internacional, o que acontece ali é que o termo Missio Dei, ele toma uma dimensão absurda, né? E o Georg Weissdom, ele divulga esse nome aí, essa expressão Missio Dei, e ali nasce o conceito de Missio Dei de forma, vamos dizer assim, pública, né? Então, a Missio Dei nada mais é do que a ideia de que a missão ela é exclusivamente de Deus. Deus é o autor, Deus é o proprietário, Deus é o executante, e ela está livre de todo arbítrio humano, né? E aí fica uma coisa extremamente aberta e ampla, e é interessante porque na sequência ali de 1952, o que acontece é que um outro homem chamado Hockendick, ele começa a defender a ideia, dentro do conceito de Missio Dei, de que a igreja não tem papel mais nenhum, né? E ele começa a fustigar os jovens, a incentivar os jovens a pensar que a igreja é desnecessária. Então, a Missio Dei é um conceito teológico de missões, e aí vem a ideia, né, do conceito teológico. Então, assim, até então, o paradigma era a questão da estratégia, de como alcançar os povos, como discutir. Então, por exemplo, você tem o triplo alto, né? A igreja tem que ser autopropagável, autossustentável, autogovernável, etc. E agora, pela primeira vez, a questão da missiologia começa a ter uma conceituação teológica centrada na pessoa de Deus, né? Teocêntrica e etc. Mas se torna um guarda-chuva que abarca quase tudo, né? Então, tudo que a pessoa faz, a pessoa agora diz que é missão. Então, quando vocês estavam falando de Lausanne, é exatamente essa ideia desse impacto do conceito de Missio Dei, né? Então, assim, a evangelização é só uma pequena faceta disso, né? Bom, eu vou parar por aqui para que o Shun, então, possa nos falar do impacto aí, Shun, na atividade missionária do conceito de Missio Dei aí, e, obviamente, seguir aí na questão conceitual também. Claro, é importante o momento histórico onde surge o conceito de Missio Dei, que é ali pós duas guerras mundiais. Até então, havia essa ideia de que missão conectado, principalmente aos europeus e norte-americanos, tinha a ver com uma questão de superioridade do cristianismo sobre o paganismo, e aí missão quase que se confundia com colonização. E de fato, houve muitos erros, né? O famoso paternalismo aconteceu, onde vocês viam ali o europeu e o norte-americano como só competente para conduzir as grandes discussões importantes, e nós aqui na Ásia, na África e na América Latina éramos apenas pessoas como crianças que precisavam se desenvolver, né? Então existia tudo isso. Então, isso tudo trouxe, então, um enfraquecimento, e quando estourou as duas guerras, aí sim houve uma grande desmoralização dessa ideia de superioridade cultural e superioridade do cristianismo. E então, no momento de crise, no momento onde a igreja, o cristianismo estava completamente desmoralizado, pelo menos as grandes denominações históricas que fizeram ali os seus conluios com poderes políticos e ditatoriais, eles agora precisavam se reinventar. E o termo Missio Dei tira o protagonismo da igreja na prática, e você dilui a ideia de missão como algo, missão de Deus, missão pertence não à igreja, mas a Deus, ou seja, qualquer um pode fazer a missão, não é um papel que a igreja determina que ela é a protagonista. Bom, a princípio parece algo ser muito bonito, e de fato, nós reformados afirmamos sim que a missão é de Deus, porque Deus ele é soberano em tudo que faz, e algo tão importante como missão, claro que pertence a Deus, e é isso que o Gisbertus Fuchsius, lá em 1600, já afirmava, que Deus é soberano na sua missão. Agora, fazer o salto para dizer, como Bosch afirma, que o pai desse conceito moderno de Missio Dei já tinha o seu embrião lá em Gisbertus Fuchsius, aí é um salto absurdo, né, de fé, porque não é isso. O conceito de Missio Dei é um conceito bastante liberal, onde eles colocam a ideia de Deus controlando a missão. Então, até uma ONG como o Greenpeace pode fazer a missão de Deus, até
uma entidade que trabalha aqui nas favelas para construir casas populares, na opinião desses teólogos, estaria fazendo a Missio Dei. Então percebam que, na prática, ela afeta profundamente como a missão ela é vista, amplificando o conceito de missões para algo totalmente descaracterizado. Dentro do conceito de Missio Dei, não existe mais evangelismo. Evangelismo é uma pequena ou até mesmo inexistente porção dentro da atividade missionária, porque Deus faz tudo, Deus pode usar ativistas, Deus pode usar ateus até para fazer o bem, para dar um copo de água para o necessitado. Então, se tudo é missão, como já diz lá o famoso Stephen Neill, nada se torna missão. E essa era a grande crítica desse pensador que, quando viu surgindo esse movimento de Missio Dei muito, muito abrangente, ele então faz essa afirmação. Agora, você tem um dos maiores proponentes atuais na missiologia, que afirma que tudo é, de fato, missão, e que a missão precisa ser abrangente. No livro do Christopher Wright, a Missão do Povo de Deus, ele contrapõe justamente a frase de Stephen Neill para dizer que não, tudo é missão, tudo é missão. A igreja não é a única detentora da missão. Não, a igreja sim é a única detentora da missão. A grande comissão é dada para a igreja, somente a igreja pode levar a revelação de Deus, a mensagem salvífica de Jesus Cristo, e o conceito de Missio Dei, como vocês podem ver, é algo muito, muito perigoso, mas ela se infiltrou em todos, não só nos protestantes históricos de linha mais liberal e neo-ortodoxa, mas também no meio evangelical. Então, a filha latino-americana da Missio Dei é a teologia da missão integral, que afirma que você tem, de um lado, o evangelho e do outro lado, a ação social, lado a lado, lados da mesma moeda. E isso, então, afeta profundamente como a Bíblia nos ensina o que significa missão. Ok. Eu acredito, colegas, que isso mostra, né, que todo conceito teológico ele precisa encontrar fundamento na Escritura, lógico, em primeiro lugar, e que há um sentido em que todo o conceito teológico, né, ele pode e termina sofrendo abusos, né? Então, aí vai depender muito de quem está lidando e quem está trabalhando com o conceito e até onde vai levá-lo e desenvolvê-lo, né? Então, é muito importante a gente ter isso centralizado, né? Por exemplo, o conceito, né, de uma missão integral, ele é belo, mas quando você distorce quem é que faz a missão e como faz essa missão, obviamente você desvirtua o pensamento e o conceito na sua base, na sua raiz, e aí você termina com um erro teológico, talvez até uma heresia grande, né? Distorcendo aquilo que a Escritura ensina. Sobre essa Muito bom. questão, Dr. Mauro, rapidamente, Digo. a missão integral, ela nasce ali com todas as boas intenções. Mas ao fazer esse dualismo, missão significa de um lado pregação e de outro lado ação social, ao fazer esse dualismo, o Francis Schaeffer já criticava essa abordagem. E quando você faz isso, você separa o andar de cima e o andar de baixo, né? O andar de baixo, sempre a tendência dela vai ser devorar o andar de cima. Ou seja, na prática, pouco tem se pregado o evangelho e muito mais se tem feito ação social. As pessoas se interessam muito mais por, olha só, um poço foi cavado, o problema educacional foi resolvido, do que
nasceu uma igreja, né? Então, a receptividade, ela acaba sendo diferente, e na prática, cada vez mais a pregação do evangelho tem sido diminuída, a plantação de igrejas tem sido deixada de lado como a principal estratégia, e esses outros elementos têm aí tomado a prerrogativa e o protagonismo em tempos mais recentes. Se você me permitisse aí, Mauro, só uma palavrinha em cima aí do que o Shun está falando, é interessante você analisar as pressuposições da turma da TMI, da Teologia de Missão Integral, e a gente vê, assim, um marxismo materialista muito grande, presente por detrás de tudo, um foco na existência puramente terrena, né, do ser humano, e como o Shun bem falou, é fato isso, eu tenho experiência prática disso, meus informes, nas minhas cartas de oração, em que as pessoas se empolgam muito mais com, por exemplo, a entrega de 2, 3 mil livros educacionais do que propriamente com a conversão das pessoas. Isso é impressionante, ou seja, há um ponto de conexão com a nossa realidade hoje, ideológica que a gente vive, em que as pessoas valorizam muito mais a existência terrena, não que não seja importante, porque Deus, ele salva o homem integralmente, mas o foco é tão grande na existência, né, do ser humano aqui na Terra, que as pessoas realmente têm mais facilidade de lidar e abordar e aceitar a teologia da missão integral, como ela é, do que propriamente esse foco, obviamente, mais equilibrado, mais focado no Evangelho. Eu lembro, no campo, Ronaldo Lidório, que foi o nosso diretor por muitos anos, o reverendo Ronaldo Lidório, ele fala bem assim, olha, a maioria dos trabalhos que a gente faz, qualquer ONG pode fazer, mas a comunicação do Evangelho é restrito somente a nós. Então, a gente precisa intencionalmente comunicar o Evangelho para essas pessoas, né? Então, é interessante porque o foco da comunicação do Evangelho, obviamente, tem a ver com a relação com Deus Criador, aqui, agora e eternamente, obviamente, né? E você percebe que há uma tendência natural de focar, basicamente, na existência humana terrena, né? Por parte da própria igreja e do trabalho missionário. E eu confesso, é muito mais fácil você conseguir latas de farinha para um indígena do que você comunicar o evangelho para ele. É muito mais fácil. É muito mais fácil você conseguir roupa para ele do que você pregar Jesus Cristo, né, para ele. Então, por várias questões, né? Por várias questões, inclusive questões sociopolíticas. É muito mais fácil, porque você vai ser pressionado, você vai ser chamado pelas instituições governamentais para poder responder a algumas inquisições dele, né? Porque você está em área, por exemplo. E é interessante, né? Porque aí você pode começar a pegar diferentes motos populares, né? Que, tirados de contexto, vão corroborar ideias, né? Então, por exemplo, suas ações falam muito mais alto do que as suas palavras. Tira isso de um contexto específico, e você começa a corroborar isso, né? Pregue o evangelho sempre, se necessário, use palavras, né? Quer dizer, coisas que tem um contexto e que não necessariamente são bíblicas, né? E a gente precisa realmente ficar de olho nessas coisas. Muito bom, gente. Quer estudar mais sobre missiologia, quer saber sobre missiologia, não é? Você pode vir estudar conosco aqui no Andrew Jumper. Nesse momento agora, deixa eu voltar aqui 2 propagandinhas aqui, nós estamos com os nossos programas online abertos para inscrições e você pode vir estudar aí missiologia conosco. Shun, quem é que está dando aula esse mês agora em missiologia e vai dar no próximo? Serei eu. Eu vou dar um módulo chamado Plantação e Revitalização de Igrejas, que é dentro das 4 grandes áreas, a parte estratégica, a estratégia mais importante missionária, que é de estabelecer novas igrejas e de fortalecer igrejas existentes. Nós teremos aí essa semana, e esse módulo eu dou juntamente com o reverendo Ronaldo Lidório, que é um missionário de campo. Ele também vai contribuir nessa matéria, então nós damos essa matéria juntos. A próxima matéria será estratégia missionária também. Então nós temos aí vários missionários no campo dando aula para a gente na parte de EAD. Legal. Marcelo, o que você ensina no nosso curso de missiologia EAD? Eu trabalho na área de antropologia missionária
E aí, o Chum falando, né, de plantio de igreja como sendo a parte principal, né, a antropologia missionária é a parte inicial desse processo de plantio de igreja, ou seja, como é que a gente entende o sistema de pensamento de uma pessoa, obviamente a sua cosmovisão, o seu sistema de crença, para que a gente possa, então, comunicar o evangelho com efetividade. Então, assim, a minha disciplina é antropologia missionária, e geralmente eu dou no final do primeiro semestre. Então, se alguém está interessado, se Deus quiser, e aí ingressar, ano que vem a gente se encontra aí no final do primeiro semestre, com a graça de Deus. Muito bom, gente. Então, acesse aí cpaj.mackenzie.br/EAD, conheça os nossos programas e você pode começar a estudar conosco na próxima disciplina aí que vai acontecer agora no mês de setembro, tá bom? Fica o nosso convite aí para você. Nós estamos aqui, obviamente, né, dizendo que dentro da chamada teologia contemporânea existem dificuldades, problemas, lutas. A minha questão, então, é possível falar de uma missiologia reformada? O que os senhores nos dizem a respeito? Assim como nós falamos de teologia reformada, uma missiologia reformada, ela tem como o ponto de partida e a sua centralidade na convicção de que a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Deus para nos colocar toda a prática missionária. Então, uma das coisas que o missionário é tentado a fazer é o que na estratégia missionária funciona. O que vai atrair? Então, essa é uma grande tentação. Mas a Bíblia, ela também nos informa a estratégia. Então, uma das áreas importantíssimas no estudo da missiologia é voltarmos para as estratégias missionárias do apóstolo Paulo. O que a Bíblia fala no livro de Atos e nas cartas paulinas de como Paulo abordou o seu trabalho missionário, como ele estabeleceu igrejas, como ele foi treinando ali os jovens cooperadores, Timóteo, Silas, Tito e tantos outros. Seria, então, o diferencial. Por quê? Porque a teologia contemporânea de missões preza muito mais por aquilo que é chamado de uma teologia contextual. É o contexto que informa a teologia e a missiologia. Mas o nosso diferencial seria, então, uma missiologia que o ponto de partida é a palavra de Deus e ela também nos informa a estratégia. Então, o reverendo Marcelo citou um importante missiólogo reformado que é o Johann Bavinck. Johann Bavinck não é o Hermann Bavinck, o teólogo famoso, ele é o sobrinho missionário do teólogo Hermann Bavinck. E Johann Bavinck representa aí o ápice da missiologia reformada holandesa. É um livro ali do início do século XX, ele com ampla experiência de campo lá na Indonésia e na Ásia, ele vai trabalhar esse conceito de apologética, que ele acha que é chamado de helêntica, né? O reverendo Marcelo está trabalhando nessa linha de pesquisa atualmente, e esse é um exemplo clássico de como a missiologia reformada, ela deve, então, ser uma reflexão a partir da Bíblia, conduzida pela Bíblia, cujas estratégias vêm da Bíblia, e o foco é a helêntica, né? É tocar o coração das pessoas na linguagem, na sua cosmovisão. Então, a missiologia reformada trabalha justamente tenta navegar nesse mar de relativismo, nesse mar de missiologia contextual, né, o contexto ditando a missiologia, e nesse mar aí onde a antropologia e as ciências sociais tomaram o protagonismo. Então, eu entendo que esses instrumentos são ferramentas importantes para nós analisarmos, fazermos a famosa hermenêutica cultural, mas elas não devem jamais ocupar uma
uma posição tão central como tem ocupado hoje em dia na missiologia. É a palavra de Deus, é a teologia, tanto a sistemática como a bíblica, que deve, então, nortear a prática, a reflexão e até mesmo a própria definição do que é missão e o que a igreja deve fazer. É interessante, Exum, obrigado aí, porque a sensação que eu tenho é que você jogou a bola para eu chutar, né? E eu vou chutar a bola que você jogou aí para mim. Quando a gente pensa em termos práticos de uma missiologia reformada, lendo Francis Schaeffer, lendo Johann Hermann Bavinck, o que a gente percebe é que o que Schaeffer fazia era exatamente helêntica, né? O trabalho todo de Schaeffer, e é engraçado porque eu já tentei achar alguma coisa da conexão entre Bavinck, né? Eu chamo de Bavinquinho e Bavincão, entre o Bavinquinho e Schaeffer, eu não encontro, mas a prática toda de Schaeffer é de helêntica, né? Então, realmente, se a gente quiser pegar a parte teórica de teologia reformada, ou, desculpa, de missiologia reformada, a referência é a obra de Bavinck, né, de Johann Hermann Bavinck, que é de 1954, essa obra. E, em termos práticos, a aplicabilidade de todas as pressuposições de Bavinck, eu gosto muito de uma frase que ele fala, eu já deixei aqui separado, eu quero ler, ele diz assim: tato, intuição e clara apreciação das dificuldades envolvidas no trabalho missionário são importantes, mas elas não podem nos mostrar o caminho, A última e decisiva palavra deve ser falada pelas Escrituras. Então é muito bacana a gente ver um homem como Bavinck, o Johann Bavinck. Ele era, como o Shum bem falou, né? Ele foi primeiro pastor na Indonésia, depois foi missionário por 10 anos e vai para a Holanda para se tornar o professor da cadeira de missiologia. E ele traz uma missiologia sólida, reformada. E aí você então pula para Schaeffer e você vê exatamente aquilo que Bavinck se propõe na segunda parte do seu livro, que é Lêntica, Apologética Missionária, Schaeffer conduzindo a todos esses princípios da Lêntica de maneira muito forte. E aí é bonito você ler Bavinck, e chama a atenção de Johann Bavinck, é a questão da sua piedade, né? Ele diz assim: é impossível que alguém vá trabalhar helêntica, que é algo estritamente missiológico, missionário, se ele nunca teve a percepção e a consciência de quão pecador ele é. Então, e você percebe de maneira muito clara alguns elementos na abordagem missiológica de Schaeffer, como, por exemplo, se você pontuar e anotar quantas vezes Schaeffer fala a frase: o Deus pessoal, o infinito, que se revela proposicionalmente através das escrituras sagradas, é uma quantidade infinita. E todos os livros, Schaeffer vai falar sobre isso. Então, ali é como se fosse um moto da abordagem prática da sua missiologia. Então, ele está falando do Deus infinito, pessoal, que se relaciona, que intervém, que fala conosco, né? Ou seja, o ponto central é sempre na pessoa de Deus, obviamente, e numa perspectiva de algo em que é nele e na sua palavra que eu tenho tudo que eu preciso. Ela é suficiente para mim. Então, é bonito a gente observar a questão do aspecto da consciência do pecado, desse relacionamento com Deus que também estava presente na vida de Schaeffer. Então, ele conta em um dos seus livros, e mais de um, na verdade, né, ele conta sobre a experiência que ele teve do seu avião, ainda ali em 1947, um voo que ele faz de retorno da Europa, antes de se tornar missionário, e o motor, os dois motores, as duas turbinas de um lado da aeronave param, né? E aí o piloto começa a informar que deu pane, eram 4 motores, e aí o avião começa a descer e quase tocando na água, os motores voltam a funcionar, né? E aí Schaeffer diz, e aí o piloto diz: olha, eu não sei o que aconteceu, algo estranho, mas os dois voltaram. Isso nunca acontece. Quando falham, os dois não voltam. Só quando um falha, aí ele pode retornar. E aí, então, quando Schaeffer foi sair da aeronave, procurou o piloto e falou bem assim: olha, eu quero dizer para você que eu sei o que aconteceu, porque esses dois motores voltaram a funcionar. Foi Deus. Ele ouve as nossas orações. Então, essa perspectiva de Schaeffer, de o Deus que intervém, o Deus que é vivo e que responde às orações, se tornou o grande moto, né, de L'Abri Fellowship, né? O reverendo Mauro já esteve lá em L'Abri, e esse é um dos grandes motos, né? L'Abri, ela se propõe a ser um local onde as pessoas podem ver a existência clara desse Deus vivo, infinito, pessoal,
e que se revela proposicionalmente, ou seja, através de afirmações claras na Escritura Sagrada. Então, quando a gente pensa em missiologia reformada, eu acho que essa dobradinha, Chum, aí seria a minha sugestão, né? Eu acho que Bavinck e Schaeffer seria a teoria e prática, né? Então, assim, na segunda parte, por exemplo, do livro de Bavinck, quando ele fala de helêntica, ele gasta um capítulo só para falar sobre realidades últimas distintas, né? Povos que acreditam em pessoalidade. Aí você percebe Schaeffer o tempo todo dizendo, toda vez que eu começo o processo de evangelização, eu começo por, ou verificando se a pessoa acredita numa impessoalidade, numa força impessoal, ou na pessoalidade. E aí, então, ele começa o processo de evangelização aí. Então, assim, eu acho que é uma dobradinha, eu ainda não vi nenhuma conexão, mas eu acho que eles se tocaram aí, pelo menos, nos seus escritos, né? Especialmente Schaeffer lendo os escritos dele. Muito bom, excelente. Pessoal, antes de caminharmos aqui para a nossa última parte, na qual a gente vai explorar um pouquinho a literatura, né? Algumas coisas importantes que você pode fazer. Inscrever-se no nosso canal, seguir nossa página no Facebook, também lá no Instagram. Você ajuda a espalhar a mensagem, essa é a ideia, não é só para... Nós não queremos ser popular para sermos populares, nós queremos que sim, a mensagem que pregamos, ela seja espalhada, ela chegue a mais pessoas. Mais uma vez, lembro, alguns processos seletivos já se encerraram no nosso MDiv e no nosso DMIN, mas esses outros cursos aí ainda vai ter processo seletivo para eles. Especialização em educação cristã, 100% online. Liderança educacional cristã, que é um curso blended, híbrido, né, com aulas online e também aulas presenciais, e o nosso curso de revitalização e multiplicação de igreja, no mesmo modelo híbrido, módulos presenciais e módulos à distância. Então, lembre-se aí de ficar de olho nas mídias para você, quem sabe, vir estar rapidamente aí conosco. Última parte, gente. Vamos lá. A parte de literatura. Como é que o pessoal pode estudar mais a respeito de missiologia? Qual a literatura usada para isso? Na verdade, a parte de literatura missiológica, ela é muito ampla. Então, eu diria que nós temos a maior quantidade de pesquisas na área da teologia bíblica de missões. Então, aqui em português, nós temos já muita coisa. Então, essa é a área mais prolífica aí de literatura. Dentro também da área histórica, nós temos aí grandes nomes, como o próprio Scott Latourette, né? Temos importantes missiólogos que olham para a história das missões, o próprio reverendo Alderi, aqui na nossa escola, que tem essa abordagem histórica e bastante missionária, mas a área onde nós temos pouquíssima coisa é especificamente na área de teologia ou missiologia contemporânea, né? E alguns dos livros que nós citamos aqui, a gente faria até algumas ressalvas, né? Mas o fato é que não existe livros de missiologia nessa área de teologia contemporânea de missões, assim, mais confiável. Então, nós colocamos uma lista aí de 6 livros. Primeiro, do Michael Gorin, publicado aí recentemente, 2019, A Missão da Igreja Hoje. É um livro que vale a pena. Temos o livro Reformado, quer dizer missional, publicado pela editora Cultura Cristã. Um livro em inglês, o Encountering Theology of Mission, é um livro que tem alguma base reformada, mas não é 100% reformada, mas ele trata de bastante coisa interessante. O nosso professor da casa, Dr. Felipe Fontes, escreveu um artigo interessante sobre a missão integral, né, ou neocalvinismo, na Fides Reformata, você pode procurar no site aqui do Andrew Jumper, e o livro citado pelo reverendo Marcelo, o Introduction to the Science of Mission, do Johann Bavinck,
E vem um livro novo, tá, gente? Vem um livro novo, Missiologia Protestante para o Século XXI, organizado aí pelo reverendo Ronaldo Lidório. Então tem muitos teólogos e missiólogos reformados que contribuíram aí com artigos para esse volume. Eu escrevi sobre a escatologia amilenista como a base aí também para a prática missionária. Então, esse livro vai ser lançado ainda esse ano e será uma bênção aí, uma contribuição brasileira para essa área tão carente que é de teologia contemporânea de missões. Eu queria só reforçar aí o artigo do Dr. Felipe Fontes sobre a missão integral ao neocalvinismo, exatamente para a gente poder entender por que é tão perigoso a teologia de missão integral. Então, ele faz uma crítica muito saudável, com pressuposição reformada, obviamente, trazendo pontos positivos e pontos negativos da TNI, mas eu penso que talvez seja o melhor que a gente tem hoje, né, Chum, sobre uma exposição de teologia da missão integral numa ótica reformada. Eu acho que é o melhor que a gente tem, né? Hoje, atualmente, é esse artigo aí na FIDS Reformada. Então, eu quero estimular você que tem interesse a saber um pouco mais de por que nós, reformados, não abraçamos a teologia da missão integral, e esse artigo, ele é um bom começo. Então, eu queria sugerir fortemente esse artigo. Claro, todos os livros que o Chum já falou, o do Bafink, por exemplo, é fundamental, mas pensando em teologia contemporânea de missões, eu acho que é um bom começo aí, se você tiver interesse, além desses 3 livros principais que o Chum citou, né, a Missão da Igreja Hoje do Gorin, o do Logan, reformado quer dizer missional, e o do Greg Ott. Então, é isso. Muito bom. O professor Chum está sendo humilde aí. Ele escreveu um livro dentro do campo da área de missões relacionado a Gênesis, né? Uma exposição aí do... Missão primordial. Missão primordial. Isso. E também a gente indica, tá disponível, Chum, o livro? Sim. O pessoal pode comprar onde? No Amazon. Você pode entrar no Amazon e tem lá. Ainda não tem o livro e-book, né? Ele vai ser lançado ano que vem, mas esse livro é na área mais de teologia bíblica de missões, né? Nosso tema, a gente tentou aqui focar na parte de teologia mais contemporânea. Isso. Muito bem. Eu quero dizer que esse livro é o livro que a gente usa nos seminários aqui de Brasília, é um dos livros textos, né, nosso, né? Seminário de Brasília e Seminário de Manaus também. É muito Jorge, bênção, Deus abençoe, obrigado, viu, pelo seu serviço ao reino. Muito bem, colegas, foi uma alegria conversar com vocês. Por favor, suas últimas palavras aí e despedida do nosso público. Eu queria agradecer a oportunidade de poder pensar, refletir e encorajar todos a nunca abrirem mão de reflexões que levam à missão sem a palavra de Deus. Abandonar a palavra de Deus nas práticas missionárias é um tiro no pé e, infelizmente, muitos, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, têm feito isso. Então, essa é a minha oração, para que nós retornemos ao aspecto saudável da missiologia. Precisamos estudar os clássicos, precisamos caminhar em desenvolver algo contemporâneo também, mas sempre dentro dos parâmetros revelados proposicionalmente pelo autor e o Senhor da missão, nosso Deus. Eu queria agradecer também a oportunidade, agradecer o convite, obrigado, Dr. Mauro, Dr. Chum, pelo privilégio que vocês têm me dado, né, de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande. O Chum, meu amigo, meu chefe também, né, na EAD, o Dr. Mauro foi meu professor de Teologia Bíblica de Missões, assim que ele voltou para o Brasil, sorte que para mim é uma alegria muito grande estar com o senhor aqui, né, muito legal. E eu queria deixar como a palavra final minha o seguinte, da importância que qualquer trabalho missionário, aí eu falo como missionário de carreira, né, qualquer trabalho missionário,
ele precisa, qualquer missionário que vai encarar o trabalho de campo, ele precisa ter uma boa teologia, né? Então, assim, quando a gente pensa em missionário, a gente não pode pensar, aquele cara, aquela moça que não deu certo em nada, então a gente manda para o campo. Na verdade, a gente precisa mandar gente bem preparada, porque os desafios no campo, em termos comunicacionais, são absurdos. A necessidade de ter uma boa teologia sistemática, teologia bíblica, e, obviamente, uma boa missiologia, e aí tem a ver com estratégia, etc., é fundamental. Então, assim, eu penso que a gente precisa parar de pensar em campo missionário como sendo um local que é para qualquer um, que qualquer um pode ir, que qualquer um pode se dar bem, se a pessoa não conseguiu nada aqui nas cidades, ela pode ir para o campo. Então, há uma necessidade grande, realmente, de um bom preparo, uma boa formação, para que a gente possa encarar os desafios, que não são poucos. E a gente não está falando de morar em lugares diferentes, etc., mas a ideia é de você ter uma boa base. E aqueles que estão no campo missionário, eu queria sugerir que vocês lessem as obras do Francis Schaeffer, como um missionário que ele era. Ele tem muito a ensinar como abordar, como se portar, como conduzir o ministério, o serviço a Deus no campo missionário, e toda a sua parte de apologética missionária, dialética, é fantástica, fabulosa. Vale a pena fazer uma leitura de Schaeffer das suas obras, todas elas, sem exceção, sob essa ótica. Então, essas são as minhas últimas palavras. Muito bom, gente, que alegria. Há um sentido, inclusive R.C. Sproul popularizou isso num livro, né? Todos somos teólogos. Há um sentido em que todos nós temos missão, sem sombra de dúvidas. Mas existe um trabalho muito específico, muito objetivo que deve ser feito no campo da missão da igreja, e Deus tem levantado aqueles que devem fazê-lo, tanto para esses, quanto para o povo de Deus em geral, né? Não esqueçamos, nós temos uma missão, e a missão ela está declarada nos evangelhos, ela está descrita no Antigo Testamento de maneira antecipada, e ela está desenvolvida no livro de Atos e nas cartas, até que a gente conheça o resultado final da missão no livro de Apocalipse. Quando toda raça, toda língua, todo povo e toda nação vai se dobrar diante da majestade desse nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse seja o coração da sua missão, da missão da igreja, para a glória de Deus. Uma boa noite, Deus te abençoe ricamente.